Se você é uma pessoa generosa, tem um espírito generoso, talvez você já tenha passado pelo mesmo que o rei Davi retrata no Salmo de número 7. Pessoas normalmente generosas, elas são passadas para trás e se sentem impotentes muitas vezes diante de pessoas que têm uma conspiração perversa contra elas, né? Mas, no entanto, quando a gente analisa o Salmo de número 7, nós vemos que os justos devem ter coragem e continuar percebendo que, eventualmente, eles vão prevalecer contra aqueles ímpios. E os ímpios vão acabar sendo vítimas de suas próprias conspirações, de seus próprios esquemas. É isso que Davi retrata no Salmo de número 7. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. Como eu sempre falo, nossa sinagoga fica aqui em Curitiba, no Paraná, e você é muito bem-vindo, seja através dos vídeos ou pessoalmente. Se você quiser nos visitar, fique à vontade para entrar em contato conosco e agendar sua visita na sinagoga, quem sabe passar a frequentar, quem sabe poder estar conosco de vez em quando para participar de um dos serviços religiosos. Nós estamos analisando nessa playlist os Tehillim, os salmos, a maioria deles escritos pelo rei Davi. E esses primeiros salmos mostram muitos momentos de angústia do rei Davi, muito sofrimento. E esse salmo especificamente, o número 7, ele fala inicialmente ali na sua introdução de um cuxita. Ali ele fala de Cush ben Yemini ou Cush o Benjamita. Quem é esse Cush o Benjamita? Você já parou para pensar? Quem é essa pessoa? Bom, nós estamos analisando o livro dos Salmos baseado na interpretação do rabino Chaim Kanievsky. E o Chaim Kanievsky, um grande rabino que faleceu recentemente em Israel, ele apontava as diferentes opiniões rabínicas sobre quem era esse inimigo Cushita ou Benjamita em muitas traduções. Quem era essa pessoa? Bom, de acordo com as muitas interpretações, a gente vai encontrar, por exemplo, que alguns rabinos apontam que se trata do rei Saul. Por que se trata do rei Saul? Se você olhar biblicamente, Saul, filho de Quis, ele era da tribo de Benjamim. Mas olha que interessante, Avichai menciona então um tratado do Talmud, na Guemará, Moed Katan 16b, dizendo que era o rei Saul. Mas vários midrashim, outras fontes judaicas oferecem aí diferentes possibilidades de quem seria essa pessoa. Um diz que esse Cushita é aquele homem que correu para dizer ao rei Davi que seu filho Absalom havia sido morto. Isso está lá no Pirkei de Rabi Eliezer, capítulo 53. Mas tem outras interpretações, por exemplo, que apontam como sendo Esaú, apontam como sendo Nimrod, e alguns até falam do próprio povo de Israel, em alguns momentos, estando contrários ao rei Davi. Bom, fique com a interpretação que você achar melhor. Eu, particularmente, acredito que seja o rei Saul. Por quê? Porque se a gente for olhar no versículo 4 já do Salmo, Davi fala assim, que poupei aquele que sem razão me oprimia. Então, é claro, Davi teve muitos inimigos que o oprimiram. Aí a gente entende a introdução do Salmo, né? De pessoas que se aproveitam do espírito generoso de alguém para fazer-lhe o mal. E Davi fala então de pessoas que ele poupou, que sem razão o oprimiam. Quem foi a pessoa que Davi poupou? Então, o rei Saul, por exemplo, perseguia Davi, queria matar o rei Davi. E nas cavernas, lá em En-Gedi, a Bíblia fala disso lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, que quando Saul teve, então, que entrar numa caverna, Davi estava lá dentro. E Davi teve a oportunidade de matar Saul. E os servos, os homens de Davi falavam, olha, Deus está colocando o teu inimigo na tua mão. É a sua oportunidade de matar o inimigo. E Davi, então, poupa a vida do rei Saul. Quando Saul sai da caverna, Saul é obrigado a reconhecer e fala que Davi era mais justo do que ele.
Então, particularmente, eu sou levado a acreditar que esse inimigo mencionado no Salmo é o rei Saul. O que você acha? Se você achar que é outro, você pode colocar aí nos comentários, baseado em tal informação, eu acho que é outro. Mas isso apenas a título de curiosidade para nós. Bom, vamos ler ainda dentro desse versículo 4. No início do versículo ele fala assim: se paguei com o mal, quem estava em paz comigo? O que a gente aprende com isso? Isso nos leva a uma reflexão sobre como nós tratamos as pessoas que nos fazem o bem. Pare para pensar um pouco em todas as pessoas que ao longo da sua vida se dedicaram em algum momento a te fazer o bem. Não apenas aquelas que eventualmente, mas aquelas que corriqueiramente sempre procuraram te ajudar, te incentivar no caminho da Torá, te instruir, te guiar no caminho do bem. Como você retribuiu, como você retribui a essas pessoas? Rabino Chaim Kanievsky nos conta aqui no livro uma história muito interessante de quando ele foi no sepultamento do seu rabino. Sim, porque o rabino, ele tem alguém, um rabino que o ensinou. E o Rabino Chaim Kanievsky tinha um rabino que era o seu mestre chamado Michael Yehuda Lefkovitz. Quando esse rabino Michael Yehuda faleceu, o rabino Chaim Kanievsky então vai consolar as pessoas, os familiares e os amigos que estavam ali no seu funeral. E aí ele passa a contar uma história muito interessante. E ele fala que certa vez o rabino Michael Yehuda veio até ele, chegou na casa dele e perguntou se ele podia emprestar um livro novo que havia sido recém-publicado. E aí o rabino Chaim Kanievsky ficou espantado, assustado. Mas por quê? Perguntou a ele, né? Por que você quer esse livro? Claro que eu te impresso, mas por quê? Então o rabino Michael fala para ele assim: meu pai, ele era um judeu piedoso, ele era um judeu temente a Deus. Mas ele não era lá um homem estudioso, talvez porque ele não tivesse muito tempo para estudar, talvez porque ele fosse um homem simples. Mas o fato é que o pai do rabino Michael não era um homem muito estudioso, mas não o impediu de dedicar o seu próprio filho. Aí sim entra a história do Michael Yehuda. Não o impediu de dedicar seu filho, Michael, ao estudo da Torá. E ele se dedica ao estudo da Torá constantemente, se torna um grande rabino, e que veio a ser o rabino que ensinou o rabino Chaim Kanievsky. E aí, voltando à história, ele dizia assim: meu pai sempre apontava um outro judeu, também estudioso, também devoto, cujo filho era um filho muito estudioso. E o pai do rabino Michael fala para ele então: olha, eu queria que você fosse igual a essa pessoa. Olhe para esse judeu que, como eu, é uma pessoa simples, mas trabalhando como sapateiro, ele foi capaz de sustentar, de permitir que o seu filho fosse um grande estudioso da Torá, um grande Talmid Chacham, um grande discípulo dos sábios. E eu queria que você também se dedicasse diligentemente ao aprendizado da Torá, para que você se tornasse tão grande quanto o filho desse sapateiro, meu amigo. E aí o rabino Michael fala para Chaim Kanievsky: eu ouvi recentemente que o filho desse homem publicou um livro, e é esse livro que eu vim pedir emprestado para você, porque eu queria, como uma forma de honrar a sabedoria desse homem, a influência positiva que ele teve na minha vida, eu gostaria de estudar a Torá através do livro que o filho dele escreveu. Olha que impressionante. E aí o rabino Chaim Kanievsky fala que quando eu voltei para casa, depois do funeral do meu rabino, do rabino Michael Yehuda, eu também sentei e comecei a estudar esse livro, porque me ocorreu que eu também devo gratidão ao autor por servir de inspiração para o meu rabino, que por sua vez me inspirou a aprender. Que história fascinante, que exemplo inspirador esse do rabino Chaim Kanievsky. Ele estava focado em honrar aquele que inspirou não apenas ele, mas aquele que inspirou o homem que o inspirou no caminho da Torá. E por isso ele foi estudar o livro que estava na casa dele. E agora eu quero que você faça uma reflexão dentro disso. Quantas vezes você demonstrou gratidão
por aquelas pessoas que sempre buscaram o teu bem e que até hoje buscam o teu bem? Quanto você fez por pessoas que servem de inspiração na sua vida? Quanto você faz por essas pessoas? Muitas vezes nós sequer temos tempo, ou dizemos que não temos tempo, para demonstrar gratidão às pessoas. Segundo o Rabino Chaim Kanievsky, esse verso de Davi, quando ele fala: se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, é uma referência a isso. Deixar de honrar as pessoas que nos fazem o bem, que nos servem de inspiração, é também uma forma de pagar com o mal aquele que nos faz o bem. Impressionante esse aprendizado que a gente tem de um simples verso do Salmo capítulo 7. Se a gente for considerar um pouco mais abertamente, o Talmud fala no Tratado de Pirkei Avot, capítulo 3, a Mishnah de número 12, todo aquele que agrada à humanidade, agrada ao Criador, mas todo aquele que não agrada à humanidade, não agrada ao Criador. Óbvio que uma pessoa que retribui o bem com o mal, minimamente é uma pessoa ingrata. E uma pessoa ingrata, sendo incapaz de demonstrar reconhecimento por aqueles que lhe fazem o bem, não agrada à humanidade. Consequentemente, não agrada ao Criador. Além disso, tem uma outra Mishnah no Pirkei Avot, capítulo 2, a Mishnah de número 15, que fala assim: que a honra do teu próximo seja para ti tão querida como a tua própria honra. Quanto você está focado em honrar o teu próximo? Quanto você está focado em honrar não apenas as pessoas à sua volta, mas aquelas pessoas que te servem de inspiração? Quanto você é capaz de escrever algo sobre essa pessoa que te inspirou? De mencioná-la em alguma coisa? De retribuir financeiramente a essa pessoa que te fez o bem? Ou simplesmente mandar uma mensagem demonstrando a sua gratidão, seu reconhecimento por todo o bem que você recebe dessa pessoa? O mundo está cheio de pessoas ingratas, mas pessoas ingratas não agradam ao Criador. Por isso Davi fala: se eu paguei com o mal a quem estava em paz comigo, a quem fazia o bem para mim. Um outro verso muito interessante do Salmo capítulo 7 é o versículo 11. Esse verso apresenta uma característica de Deus. Olha o que diz: Deus é o justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Às vezes, é difícil para o homem entender. Se dizemos que Deus é bom, aliás, esse é um atributo divino, a bondade, um dos atributos do Criador, como é que ele pode sentir indignação? Como é que Deus pode sentir raiva? Como é que Deus pode punir se ele é bom, essencialmente bom? Muitas pessoas até expressam isso, Parece que o Deus do Antigo Testamento, do Tanar, é um Deus que castiga, é um Deus que pune. E o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, é um Deus que não pune. Qual seria melhor, o Deus do Antigo Testamento que matava pessoas ou o Deus do Novo Testamento que é puro amor pelas pessoas? Pessoas não entendem o versículo quando Davi fala que Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Aí, vamos ver. O Rabino Chaim Kanievsky explica que chegou um dia alguém e perguntou para ele: como que essa raiva pode ser atribuída ao nome do Eterno, ao Hashem, a Deus Todo-Poderoso, sendo que ele em essência, tem o atributo da bondade. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, as pessoas dizem. Como é que a gente pode entender se Deus é bom, ele sentir raiva, ele sentir indignação? Bom, Chaim Kanievsky então responde que é justamente o atributo de bondade de Deus que o inspira a ficar com raiva frequentemente. Como assim? Como assim? Se Deus é bom, ele ficar com raiva? Bom, quando Deus está julgando uma pessoa justa, ele não adia a punição, fazendo com que a pessoa receba um julgamento severo naquele momento. Mas, ao contrário, ele se irrita a cada dia, espiando os pecados da pessoa,
com pequenos castigos, para que nunca se tornem pesados demais para serem suportados. Sabe aquelas pequenas punições que seu pai faz, que a sua mãe faz quando você é criança? O que você acha que é melhor? Um pai que te corrige diariamente com pequenas correções? Ou um pai que vai só acumulando, até que chega num ponto em que ele bate tanto até matar o filho? O atributo da bondade de Deus se revela nesse fato de Deus poder punir, corrigir cada um de nós diariamente através da sua indignação. Deus, como bom pai, fica indignado quando nós erramos. E aí ele nos corrige com pequenas correções diariamente. E acho que isso leva à reflexão de o quanto Deus é bom. O quanto valeu a pena os seus pais te punirem diariamente quando você era criança. Porque isso moldou o seu caráter positivamente. Pais que não corrigem cometem erros. Mas pais que punem muito severamente, que castigam muito severamente o filho, muitas vezes levando à morte, também não são pais amorosos. Mas aquele que corrige diariamente o filho com carinho, como Deus, ainda que em indignação, demonstram de fato um atributo da bondade. E Deus demonstra o atributo da bondade através disso. Ele é o justo juiz que nos corrige da forma certa, no tempo certo. E a reflexão que fica para hoje desse Salmo capítulo 7 é essa: que a gente seja capaz de reconhecer as pessoas que nos fazem o bem. Nas repreensões de Hashem também, sejamos capazes de reconhecer a bondade divina sobre a nossa vida. Agindo assim, quando nós agimos dessa forma, reconhecendo as pessoas que nos fazem o bem e reconhecendo que quando Deus nos corrige, Ele também está nos fazendo o bem, nós somos capazes de reconhecer todo o bem que recai sobre a nossa vida. E reconhecendo o bem, nós reconhecemos nossos erros. E ao reconhecer os nossos erros, nós somos capazes de fazer techuvá. E quando nós fazemos techuvá, nós alcançamos aquilo que Davi fala no verso final desse salmo. Vamos ler? Salmo capítulo 7, versículo 17. Davi fala assim: Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. A Bíblia diz: não desmaies quando por Deus for repreendido. Aprenda isso. Aceite a repreensão de Deus. E veja isso como um privilégio que Deus nos dá, como uma oportunidade de fazermos techuvá. Espero que você tenha gostado da reflexão do Salmo de hoje. No próximo vídeo a gente vai continuar com o Salmo capítulo 8. E eu espero sinceramente que todos nós sejamos capazes de reconhecer a bondade de Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Grande abraço, que Deus te abençoe. Shalom e até a próxima.